Olá, seja bem-vindo ao canal Médico. Hoje temos uma convidada muito especial. Primeiramente, que é uma amiga de muito tempo. Eu tenho o prazer de estar com ela aqui. É a Márcia Augustinho. A Márcia Esteve Augustinho. A Márcia é historiadora das emoções. Ela atua como escritora, professora e pesquisadora, unindo ciência e história para refletir sobre questões do cotidiano. Márcia é mestre e doutoranda em História das Emoções pela Universidade de Rochester, em Nova York. Márcia também é doutora em Engenharia pela UFRJ, com pós-doutorado na PUC do Rio de Janeiro. Além de publicações científicas no Brasil e no exterior, Márcia é autora do livro Por que Casamos? E Sexo e Amor na Vida a Dois. Márcia, que maravilha estar com você aqui. Demorou, mas chegou, né? Andréia, então, muito obrigada pelo convite. Márcia, me fala um pouquinho dessa sua trajetória, né? Como a Márcia, enfim, com todo, né, esse seu currículo, você fez engenharia, história das emoções, doutorado, enfim, Márcia, conta um pouquinho aí pra gente. A minha trajetória não é muito trivial mesmo, não, né? Aliás, eu tenho maior dificuldade quando tem que preencher alguma ficha, né? Tipo, qual a profissão? Eu não sei dizer qual é a minha profissão, né? Então, eu coloco lá, engenheira, professora, historiadora, escritora. É difícil, mas eu acho que eu diria que a minha profissão é estudante. Eu sou estudante profissional, porque eu já estou terminando meu segundo doutorado, né? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu comecei fazendo engenharia lá na adolescência, né? Aos 17 anos, né? Engenharia química. E aí, da engenharia química, fiz mestrado, doutorado na engenharia de produção, que no Brasil é meio ciências sociais, né? Então, a gente começa a sair daquela coisa muito hard, né? De ciência pura, e vai indo para as ciências sociais, né? E aí dei aula há muitos anos, mais de 20 anos em engenharia, e aí a vida da gente muda, né? Por coincidência, foi já lá beirando os 50 anos que surgiu a oportunidade de fazer um segundo doutorado. Eu estava morando nos Estados Unidos, por questões familiares, enfim. E foi aí que eu conheci História das Emoções. E aí eu mudei completamente. Que delícia, Márcia! E como a história, falando em emoções, e como a história das emoções pode ajudar e cuidar da nossa saúde emocional? Então vou falar um bocadinho sobre o que é a história das emoções, né? Sim. História das emoções é um campo novo da história, da pesquisa histórica, né? Não tem 20 anos, né? E no Brasil ainda é muito incipiente, mas eu acredito que seja um ramo de pesquisa muito promissor, principalmente porque lida com a questão das emoções, né? Geralmente, quando você pensa em história, você ocorre logo a questão de quais são os nomes e as datas, não é isso? Quando você pensa em história. Sim. Agora, o que é fazer história das emoções? Primeiro, é considerar que as emoções se transformam ao longo do tempo, né? Enfim, em muitas circunstâncias, a gente imagina que a emoção é algo que está dentro do indivíduo e que é puramente biológico, é instintivo, mas o que a gente nota é que a forma de expressar emoções, a forma de valorizar ou desvalorizar certas emoções tem a ver com as normas sociais, tem a ver com cultura. Não é só uma questão biológica, né? Você, como psicóloga, sabe que qualquer estado emocional tem manifestações físicas, né? No corpo, não é isso? Sim, isso. Mas, além dessas manifestações físicas, as emoções têm uma correlação enorme com o tempo que a gente vive, com o momento histórico, né? Então, primeiro, estudar a história das emoções do ponto de vista
das humanidades, né, é uma novidade, né, que eu acho muito promissora. Você estava falando, você perguntou o que tem a ver a história das emoções Sim. com saúde emocional. Exatamente. Não é isso? O que é, Márcia, saúde emocional? Qual é a relação entre história das emoções e a saúde emocional? Exato. Então, eu entendo saúde emocional, tá, como sendo a capacidade que as pessoas têm, a gente tem, de lidar com os nossos sentimentos de maneira que as nossas atitudes sejam afetadas harmoniosamente, tá? Isso não é algo fácil de se fazer, né? Porque, afinal de contas, controlar a emoção não é a coisa mais simples, até porque tem a ver com a própria pessoa, né? Com o que ela sente, como as coisas chegam até ela, com a resposta que a gente dá ao que nos circunscreve, mas tem a ver com o ambiente que a gente está também, né? Sim. Então, para a gente modular, ou se quiser o termo gerenciar, já a minha engenharia, né? Gerenciar essas emoções de forma que ela seja uma maneira de nos ajudar a exercer o nosso potencial, a gente tem que conhecer como a gente sente, né? Só que quando a gente olha só para a gente pode ser pego numa certa armadilha, né, narcísica talvez, de ficar achando que só a gente sente daquele jeito, que aquela emoção é só nossa, que a gente é muito importante por causa daquilo, ou a gente sofre muito por causa daquilo. Então, quando a gente consegue se afastar um pouco e entender os nossos sentimentos e como eles afetam as nossas atitudes, isso nos dá mais controle, pelo menos a ilusão de controle maior, tá? E onde que a história das emoções entra nessa história, né? Nesse contexto? A história das emoções é como se você abrisse um buraquinho, né, para enxergar como é que as pessoas sentiam no passado, né? Então tem a ver com o passado. Com o passado. Porque hoje a gente até quer saber como é que as outras pessoas sentem em situações parecidas com a nossa, né? Isso de alguma forma nos traz algum conforto, nos dá um distanciamento para a gente pensar, poxa, será que só eu que sinto isso? Agora, quando a gente começa a observar como que uma pessoa parecida com a gente sentia aquelas coisas lá atrás, no passado, isso, de alguma forma, nos dá aquela sensação de, ok, não precisa ser assim, pode ser diferente, né? É esse distanciamento que eu acho que promove, que nos ajuda na saúde emocional, né? Sim. E a história da emoção, as histórias, né? Aliás, a história da emoção, na realidade, ela é nova. Sim, como ciência como estudo. Porque eu fui dar uma lida, eu falei, história das emoções, o que seria isso? E aí eu vi que é uma ciência nova e que busca um passado. Olha que interessante. E, Márcia, e o relacionamento amoroso saudável, ele contribui para essa saúde emocional? A gente falando da saúde emocional? Tá, então vamos lá. Então, saúde emocional tem a ver com como a gente lida com o que nos afeta, tá? E a coisa que talvez mais nos afete é o outro, é a presença do outro, né? Até porque a gente, como ser humano, a gente não existe isolado do mundo, né? E quando a gente fala em relação a dois, isso é muito mais importante, isso é fundamental. Por quê? Porque tem a ver com a nossa sobrevivência, com a nossa existência, né? Tipo, a primeira relação a dois que a gente tem é com a mãe, né? Tipo, é a mãe e o bebê, né? Essa relação a dois é uma relação que ela é formadora, né? Ela nos traz uma segurança psicológica que vai nos marcar para o resto da vida, né? Verdade. E é o primeiro momento em que a gente tem a noção de que a gente não é só a gente é
o que a gente sente, em todos os sentidos, fome, por exemplo, né? Sim. Que não é uma emoção, mas é uma sensação, um sentimento bastante forte, né? E a gente também é o ambiente ao nosso redor, né? E as emoções são influenciadas pelas duas coisas, tanto pela nossa personalidade, quanto pelo ambiente que nos cerca, inclusive o outro. O outro também é esse ambiente, né? Então, quando a gente percebe que a gente não tem controle total sobre o ambiente, isso nos gera uma tensão que pode ser bastante grave, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você sente amor, né? Você sente alegria, você sente ciúme e sente medo, né? Então, essa necessidade do outro para existirmos, né? Ela é tão forte que ela nos faz sentir ameaçado, né? Sempre que a gente tem a sensação de que o outro pode ir embora, pode partir, né? Sim, e Márcia, eu tenho aqui uma pergunta, né? Até porque eu tenho umas perguntinhas aqui que a gente pega, a gente faz os insightzinhos, né? Para poder saber, até porque o tema é maravilhoso, emoções, nossa, não tem que não viva isso, né? Sim. Então, tem uma pergunta aqui. De que maneira a qualidade da comunicação em um relacionamento influencia a saúde emocional dos parceiros? Aí a gente tem muitas maneiras de responder a Sim. isso, né? Uma delas é que a comunicação é justamente essa ligação entre o eu e o outro, né? Então, se a gente precisa modular esses sentimentos, né? A gente precisa olhar tanto para a gente quanto para o outro. E a gente olha, mas o termo deveria ser comunicar um termo melhor, porque é mais do que olhar, né? É perceber o que o outro tem para nos dizer. Nem sempre isso é fácil, né? Então, a relação a dois tem a ver com a saúde emocional. Totalmente, porque você imagina, tá? Que você tem a sensação, e é um sentimento que vem com a evolução do ser humano, né? A gente depende do outro para sobreviver. Então, é uma coisa muito importante você estar bem com o outro, né? Agora, falando ainda da comunicação que você levantou, né? A forma como você se comunica altera, de alguma forma, o seu pensamento, né? O que você pensa sobre o que você sente. E o que você pensa sobre o que você sente acaba influenciando como você sente, né? Então, por isso que muitas vezes, vamos para a questão do casal, né? Porque a gente estava falando da relação a dois, a gente falou da mãe e do bebê. E agora estamos né? falando de um relacionamento com o casal. Quando você fala no casal, né? Numa relação amorosa, né? Você não tem aquela ligação de sangue, né? Tipo, ele não é sangue do seu sangue. Então, é muito mais frágil, porque o que te liga ao outro é o sexo. Sexo é mais frágil do que sangue, né? Então, o medo de perder, o ciúme, é maior do que aquela relação fundamental lá do bebê com a mãe. Sim. Né? E como é que você ameniza isso? Na comunicação, né? Sim, e quais as dificuldades, né, enfrentadas em um relacionamento que podem vir a afetar a saúde emocional? A primeira delas é se sentir ameaçado. É a ameaça de ficar sozinho, a ameaça do abandono. Perda, sim. Né? Acho que não tem nada pior para a segurança psicológica do que se sentir ameaçado. Quer dizer, o ciúme é, muitas vezes, uma reação, é uma expressão dessa percepção de que eu não estou segura, né? Ou eu não estou seguro, né? É a percepção da ameaça que nos leva ao ciúme. O ciúme não é à toa. Claro, a gente pode dizer que existem casos patológicos, né? Mas o ciúme é uma emoção que muitas vezes faz sentido, sim.
né? Sim, e por isso que a traição dói, não é? É. E então, Márcia, antes de entrarmos nessa questão, né, da traição, que é um tema, né, polêmico e que todo mundo se interessa, Sim. né? Nós temos um slide, produção, enfim, vai ser colocado. Mas enquanto o slide não aparece, Márcia, então as 14 razões porque o homem e mulher traem, né? Então, Andréia, isso é interessante porque a traição, a infidelidade, né? Ela dói igual a dor física. Sim. Ela mobiliza os mesmos centros neurais, né? Do que você se queimar sim. ou cortar um braço, enfim, né? Dizem que a traição é a dor da alma, né? Mas que dói no corpo também. Também. Porque a traição, ela nos mexe com essa sensação de ameaça à sobrevivência, né? Então, ela dói muito. Só que, o que acontece? Ela, em geral, nos nossos tempos, a gente falando historicamente, né, principalmente da década de 60 para cá, as pessoas consideram pouco o que a infidelidade traz de ruim, né? A gente tende a olhar para a infidelidade só do ponto de vista do infiel. Eu estou, como é que chama, exercendo a minha autonomia, a minha autenticidade. Só que não pensa na relação, não pensa no outro que está com a gente, né? O outro com quem, de alguma forma, a gente criou um compromisso. Porque se não há compromisso, não tem traição, né? Sim, porque afeta demais o outro, né? Não só o outro, a estrutura familiar. Os filhos, todo mundo em volta. Exatamente, todos em torno, às vezes os pais das pessoas, dos cônjuges, né? Sim. Então, é realmente por isso que dói muito. Dói, é dor de verdade. É uma dor física, uma dor da alma, como dizem, e também mexe tanto com a estrutura que isso também dói em ver a tua estrutura que com tanto carinho, com tanto amor foi criado. E você olha e fala, caramba, isso desmoronou. Desmoronou como? Eu vou embora? Não é bem assim, mas a confiança, a forma que você vai olhar para o outro é diferente, porque você olha para si de uma forma também diferente. Sim. Né? Você acaba colocando a culpa para você, que muitas das vezes a culpa não é sua. Aliás, ninguém tem culpa na história, né? Porque a relação. Exatamente. Inclusive está ali as 14 razões porque, né, o homem e a mulher traem, que nem sempre traem por sem vergonhice, que a maioria falam, né? Existem questões. Sim, então, aqui eu relacionei 14, tipo, eu poderia ter aumentado essa lista, que inclusive está no Porquê Casamos, né? O livro da Márcia. Esse livro que é um livro que fala de relações a dois, né? Sim, eu li. Gente, é maravilhoso, tá? Eu li, o rabisquei, eu pus para lá, pus para cá, porque é muito interessante, tá? Aconselho todo mundo, tá? Vai, Márcia. Então, mesmo a traição doendo, as pessoas continuam traindo. E não adianta dizer, homem trai mais do que mulher trai mais. Não, todos traem. A mulher dando uma vingança, né? Cada um traz do seu jeito. Aliás, eu diria que além de cada um trair do seu jeito, cada um justifica com uma narrativa diferente. Sim. Então, por exemplo, você pode ver ali que, de alguma forma, elas são simétricas. Então, chega o homem e fala assim, mas... porque... Aí pergunta, né? Por que você traiu? Aí ele fala, porque eu senti atração, não consegui evitar, né? Aí a mulher, é porque eu estava muito só. Muito triste. Muito triste, né? Isolada. Aí o homem fala, mas é porque eu estava me divertindo. E aí a mulher fala exatamente o oposto. É porque eu traí porque eu estava tão infeliz, né? E por aí vai. Então você vê que as coisas têm uma correspondência, né? Por exemplo, o homem que diz, eu traí porque eu estava entediado, né? A mulher vai falar, eu estava insegura, né? Então você vê que é uma questão da relação, né? Se um lado encontra justificativas para trair, o outro também encontra. Sim, né? Mas vê se faz sentido. A história, voltando um pouquinho lá, a história das emoções, como também é cultural. Para nós aqui, né, no Ocidente, vamos lá.
é a traição, tem essa dor, tem todas essas questões, mas em outros lugares, homem com uma, duas, três, quatro esposas, não é traição cultural, não é traição. As mulheres, elas aceitam, elas acolhem a primeira esposa, a segunda, a terceira. Isso é interessante. Aí eu pergunto, né? Cadê a dor dessas mulheres? Por isso que tem a história da emoção. É interessante, porque também é muito cultural, né? Ótima sua pergunta, André. Ótima pergunta, porque, de fato, se está combinado, não é traição, né? Na poligamia, não existe infidelidade da forma como a gente entende modernamente no mundo ocidental. Só que, aí é que está. Mesmo nas culturas polígamas, né, que geralmente é um homem para muitas mulheres, né, é raro o oposto, Sim. Né, a mulher anterior sofre quando uma nova mulher entra. E sofre muito. A tal dor que é física, a tal dor que vai na alma, isso é algo que transpassa os tempos, transpassa as culturas. O que muda é a forma de lidar com esse sentimento, né? No livro, inclusive, eu cito o caso de uma escritora muçulmana, e ela conta da mãe dela, da avó dela, e ela mostra o sofrimento da avó e da mãe, Sim. Mesmo estando de acordo com aquela sociedade, ok? Mas o sofrimento, e pior, elas tinham que sofrer caladas, né? Por quê? Porque não é traição, não é infidelidade. Então tá reclamando o quê? Tá combinado. Sim, só que cultural. Quando entra uma outra pessoa na relação, aquela ilusão que a gente tinha do amor incondicional vai-se embora. Entrou uma outra pessoa, então eu já não sou tão especial. Né? E quando você não é tão especial, é que bate aquela ameaça do será que eu sobrevivo? Né? E é uma ameaça que faz sentido porque evolutivamente, né, lá no tempo das cavernas, né, as mulheres que não tivessem um homem para trazer alimento para os seus filhos, para proteger das outras tribos ou dos animais selvagens, a prole dela não ia vingar. Ela ou as crianças iam morrer. Então, essa é uma memória evolutiva que a gente traz, né, de certa maneira, e que é muito relevante em quase todas as culturas, em quase todos os tempos. Como eu estava falando, o que muda é a narrativa que você usa para lidar com essa emoção, né? Porque você sabe, narrativa carrega emoção, não é isso? Sim. Dependendo do que você fala, de como você fala, você sente diferente. Então, essas, principalmente mulheres, mas acontecem com homens também, que são traídos, mas que estava no acordo, por exemplo, uma relação aberta, Sim, hoje em dia, está no acordo, que então é você não comum. pode reclamar, né? Não é traição. Só que aí, essa pessoa tem que criar uma narrativa para ela mesma, para dizer, eu não preciso sofrer, estava combinado, isso não é traição, né? Então, voltando mais uma vez à história das emoções, Sim. é interessante ver quantas narrativas diferentes existem para justificar ou explicar uma mesma emoção. Mais uma vez, vem aquela sensação, ok, não precisa ser desse jeito. Se eu estou sofrendo tanto, talvez se eu mudar a narrativa, eu sofra menos, né? Então, é importante a gente lidar com as versões, né, do que a gente sente, até para a gente mesmo, né? De que maneira a segurança emocional e o apoio mútuo em relação a dois podem promover o bem-estar emocional? Então, como eu disse no início, né, saúde emocional é a maneira como você lida com os sentimentos, né, para que você tenha uma vida mais harmoniosa. E mais harmoniosa, eu também ligo com a ideia de potência, né? Tipo, quando você está, vamos dizer assim,
harmonizado, né? Uma coisa meio mística, mas enfim. Sim. Quando você se sente bem, você é muito mais potente, você pode realizar os seus sonhos, os seus projetos, né? Porque quando você se sente inseguro, né, você tende a acreditar que tudo vai falhar, que tudo que você faça vai dar errado, que você vai que você não vai conseguir as pessoas que te ajudem, que você não vai conseguir realizar o que você gostaria, enfim, se sentir só ou traído pode ser muito incapacitante, né? Então, quando você, ao contrário, quando você tem alguém com quem você possa contar, com que você tem uma comunicação, como você mencionou anteriormente, como você tem uma comunicação franca, aberta, isso te dá mais chances de conseguir realizar outras coisas que não tem nada a ver com aquela relação a dois, inclusive, né? Então, você estando bem nas suas relações mais íntimas, te prepara para estar bem para o mundo. Eu peguei um pedacinho do seu livro e eu gostaria que você falasse sobre: nada é mais gratificante do que a ilusão de possuir a fonte do amor incondicional, assim como nada é mais terrível do que perdê-la. E é por isso que a traição dói tanto. Fala um pouquinho, Márcia, desse trechinho que está no livro Por que Casamos? Então, mais uma vez, isso está relacionado com essa nossa fragilidade, né, como seres humanos, que a gente não sobrevive sozinho, né? Então, quando você acredita, ainda que seja uma ilusão, que você acredita que alguém te ame incondicionalmente, isso te fortalece, né? Te fortalece ao ponto de nem precisar pensar naquela ação. Você vai para o mundo, você vai realizar, não, aumenta a sua potência de viver, né? E o contrário é tão terrível quanto isso é bom, né? O oposto te incapacita, te fragiliza a tal ponto que, dependendo do momento histórico, dependendo das normas culturais, você pode te levar até ao suicídio, né? Tipo, verdade. Entendeu? Tudo tem, ou seja, é meio paradoxal, né? Porque eu tenho medo de não sobreviver, então eu me mato, né? Sim. Mas é algo limite, sim, é uma situação limite, mas que pode ocorrer dependendo das condições culturais e sociais que envolvem aquele indivíduo. Por isso que é importante a gente ter uma noção do como as histórias, como as emoções são percebidas, são valorizadas ao longo do tempo. Quer ver um exemplo? Imagina que, aliás, nós dois já passamos por essa situação, né, de filhos que vão morar fora, né? Isso. É difícil. Não dói. Dói. Agora, a gente que fica, né, de alguma forma, a gente está envolvido com outras coisas e tal, vida que segue. Mas eles, imagina um jovem se mudando para outra cidade ou para um outro país, seja por trabalho ou por estudo, e aí começa a sentir umas coisas diferentes, começa a se sentir mal, né? Tem uma dorzinha de estômago, ou não consegue dormir bem à noite, é uma tristeza que não passa, né? Hoje em dia, a primeira coisa que essa pessoa vai passar, estou ficando deprimida, estou entrando, né? Esses são os primeiros sinais da depressão. Quando, há, sei lá, 100 anos atrás, o primeiro diagnóstico que ocorreria, estou morrendo de saudade. Entende? Né? Então, o que isso nos diz, né? Diz que aquela sensação, que não é boa, muitas vezes, de quando você está longe do ambiente onde você se sente seguro, aquela sensação você pode interpretar de várias maneiras. Você pode criar narrativas que te favoreçam mais ou menos. Uma narrativa que te diz, isso é saudade que eu estou sentindo, vai fazer você falar, opa, vamos lá, eu sei lidar com a saudade. Porque a emoção também é uma coisa que a gente aprende, né? Por outro lado, se você interpreta aquilo como sendo sinal de depressão, aquilo já vai
sugar a sua potência, a primeira coisa vai ser você procurar um médico para te dar um antidepressivo. Sim. Né? E hoje os jovens não estão sabendo lidar com as emoções. Eles não estão sabendo lidar, né? Mas, Márcia, voltando assim, né? Eu busco muito essa parte de buscar, né? As perguntas da traição. Primeiro que, como eu falei, foi feito enquete e muitas pessoas, quando foi colocada histórias, emoções, a saúde emocional, tudo que relaciona as emoções, sentimentos, a primeira coisa que as pessoas perguntam é essa dor exatamente da traição. E eu faço essa pergunta para você: existe alguma estratégia que pode ajudar uma pessoa a lidar com essa dor emocional de uma traição? Existe assim, um joguinho, alguma estratégia, alguma coisa que você já vivenciou, que você já estudou, ou alguma experiência sua? Então, o que a gente observa, não só para a dor da traição, tá? Qualquer tipo de dor, né, emocional. Os sofrimentos emocionais que a gente tem, até né? mesmo os nossos filhos, quando foram pegar o avião para seguir o mundo deles, né? Isso, né? A primeira coisa que eu diria, vamos dizer assim, né? Qual a lição que a gente pode tirar, não só da história das emoções, mas também das experiências de outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que vivem no mesmo tempo que a gente, tá? Eu sugiro que a gente dê um passinho atrás, que a gente se distancie da nossa dor. É claro que Marisa Monte já diz que a dor é minha, né? A música dela, né? Mas, então, é importante a gente se afastar um pouquinho dessa dor que é só minha, porque mesmo ela sendo só minha, ela pode parecer muito com a dor de outros que vivem ao meu lado, outros que vivem longe de mim, ou mesmo outros que já viveram muito tempo no passado. Por quê? Porque essas experiências, né, essas outras vivências emocionais, elas podem aumentar o meu repertório, tá, de como praticar essa emoção, né? Porque a emoção é prática, ela não é só sentimento, né? E essa ideia de emoção enquanto prática, eu acho que ela tem muito a ajudar em relação à saúde emocional, porque prática é uma coisa que você faz rotineiramente, tá? Então, uma prática emocional é um gesto através do qual você expressa suas emoções, tá? Então, você tem muito mais controle sobre a prática do que sobre a emoção. A emoção é difícil de mexer com ela, né? De controlar, né? Mas a prática você pode simplesmente, de repente, simplesmente nada é simples, tá? Mas com um exercício, hoje eu vou fazer tal coisa, e você se obriga a fazer tal coisa, daqui a pouco você cria um hábito, e aquela prática transforma a sua emoção. Por exemplo, um livro que eu acabei de escrever, que vai ser publicado até o fim do ano, trata das práticas emocionais com relação à saudade, tá? Então, você vê como é que práticas são essas? Práticas que eu levantei, por exemplo, na época. Escrever cartas perguntando como que a pessoa está. Alguém que está longe, né? Hoje você pode mandar um WhatsApp. E aí, como é que você está? Como você está se sentindo, né? Outras maneiras outras práticas seriam lembrar de coisas que vocês passaram juntos. Tá? E aí serve para mãe e filho também, né? Você lembra, filhinha querida, você lembra quando você estava com 5 anos, que a gente foi em tal lugar, que foi tão legal, né? Sim, e você falando em prática, vê se faz sentido o cheiro, né? O ambiente, aquele abraço, isso também faz recordar memórias que gera emoções, né? Às vezes você sente aquele cheiro do bolo da vovó. Nossa, aí bate aquela, né, a dorzinha para quem já foi, ou então aquela que tá longe, que tá com saudade, ou então aquela que tá do lado. Vó, faz aquele bolinho para mim. Sim, né? Isso, como é que é interessante, né? O cheiro, o local também ativa essas emoções, né?
esses sentimentos assim. Aí voltamos lá um pouquinho da história, lá do passado, né? Essas recordações que traz esses sentimentos, né? Que na realidade a emoção é um conjunto de sentimentos, né? Mas então, minha dica, já que você está pedindo dica, né? Isso aí. Minha dica para a saúde emocional: praticar emoções positivas, que te façam bem. Meditação, mindfulness, alguma coisa assim? Não iria nem tão longe, não. Por exemplo, comer o bolinho que te lembra a casa da avó. Ai, que delícia. Né? Chamar as amigas para passearem. Mandar uma mensagenzinha para a filha que está longe. Querida, pensei em você. Almoçar com as amigas. Almoçar com as amigas. É muito bom. Né? Você está em um outro lugar, poxa, estou pensando em você. Né? São práticas simples, fáceis, que você pode incorporar no dia a dia e que aumentam a sua potência de viver, entende? Sim. São práticas que favorecem a expressão de emoções que te afetam positivamente, que te fazem uma pessoa mais forte. Né? Porque você pode fazer o contrário também. É muito fácil praticar emoções negativas. É só você se fechar num quarto escuro e chorar. Que é muito comum praticar o negativo do que o positivo. Tende a ser, infelizmente, tende a ser mais fácil. Porque o cérebrozinho ele vai lá e dá aquela sabotada, né? E você sabe por quê, né? Porque de fato, as coisas negativas são mais perigosas. Então, você tem que se defender. Exatamente, aquele luta e fuga, né? Mas a melhor forma de se defender contra aquilo que te ameaça é se te tornar mais forte. E o que te torna mais forte? Emoções positivas. Como é que você faz isso? Praticando no dia a dia, principalmente as emoções que fortalecem vínculos. Porque lembrando, ninguém pode sozinho, ninguém sobrevive sozinho. E não estou falando só de relação conjugal, não. Eu digo qualquer relação interpessoal, se você começar a praticar coisas que aumentem esse vínculo interpessoal, isso vai fazer bem para você. Vai fazer bem para as relações que te caracterizam, porque você não é só você, você é a relação que você carrega uma série de relações com você. Né? Então, a prática das emoções, eu acho que é uma boa maneira de cultivar a saúde emocional. Sim, Márcia, eu tenho que voltar mesmo a essa história lá da traição, porque senão esse povo me mata, que mandaram aqui, né, as perguntas, mas tem sentido também esse fator da prática emocional, por quê? Vê se isso faz sentido também. Dizem que uma amante, ela apimenta a história. Aí a emoção, aí como existe esse controle aí das emoções, né? Porque, nossa, teve uma amante, depois que apareceu uma amante, o negócio ficou maravilhoso no meu casamento, a relação ficou perfeita, maravilhosa, sei lá o quê. Mas houve aí uma mexidinha de emoções, não? Então, isso é um mito, né? É um mito histórico, tá? É um mito que não existe desde sempre. Essa ideia de que um amante ou uma amante apimenta a relação, né? Ela é, de alguma forma, uma narrativa que se criou para apaziguar, né? Para diminuir um pouquinho essa dor da traição, né? Tanto de quem trai quanto de quem é traído. Né? E também da terceira pessoa, porque a terceira pessoa também sofre. Sim. Né? Porque muitas vezes a amante ou o amante tem a esperança de ser o principal, né? Fica naquela expectativa que muitas das vezes nunca vai existir. Nunca existe. E a dor, né? Também dói. Dói em todo mundo. São três envolvidos, né? Porque no mínimo, né? Porque no fundo existe aquele complexo de culpa, né? Mesmo que tenha repetições, né, de traições, existe complexo de culpa. Em algum momento aquilo vai doer. A pessoa que foi traída, claro que é nítido, tá ali, sofre mais, provavelmente. Exatamente, tá sentindo aquela dor. E a terceira, que é aquela que quer estar no lugar e que muitas das vezes não vai estar. Mas o que acontece é que, primeiro, quem trai, a traidora ou o traidor, acha que não vai ser descoberto, e o que os olhos não veem, o coração não sente, então não vai fazer mal a ninguém, afinal de contas, isso é só
a minha autenticidade, né? É uma questão minha, não tem nada a ver com o outro. Então a pessoa atrai achando que, ok, não está fazendo mal a ninguém. Ninguém sabe. Agora, mesmo sem ser descoberto, mesmo sem ser descoberta, a relação está abalada. Por quê? Imagina que eu sou sua namorada, tá? E eu começo a me relacionar com uma outra pessoa por uma daquelas listas, daquelas justificativas que a gente viu na lista, tá? Essa outra pessoa com quem eu começo a me relacionar, ela vai ocupando um espaço na minha vida, tá? Que eu acabo roubando de você. Ao invés de eu dar atenção para você, eu acabo dando atenção para ela, né? Você, de alguma forma, você pode não saber que eu estou traindo, mas você vai perceber que a nossa relação não é mais a mesma, né? E aí, você começa a se ressentir, né? E sem saber direito o que está acontecendo. E eu preciso esconder aquela outra relação que eu estou tendo. Então, eu vou criando um vínculo de segredo com a outra pessoa e você vai ficando de fora. Daqui a pouco a minha relação com a outra pessoa está mais forte do que a relação que eu tenho com você. Aí eu vou dizer assim, eu larguei a Andréia porque eu não gostava mais dela mesmo, o amor tinha acabado. Não é verdade, né? Sim. O fato é, eu só parei de prestar atenção porque a outra pessoa... parei de prestar atenção em você porque a outra pessoa entrou. Né? Então, quer dizer, eu não arrumei um amante ou uma amante porque o amor aqui acabou. Não, o amor aqui acabou porque apareceu uma terceira pessoa, né? Mas isso é uma coisa complicada quando a norma social vigente é uma da liberdade do indivíduo, né? Quando você tem a primazia do gozo individual. Aí fica difícil, porque você não presta atenção no outro, deixa de ser importante você pensar nos outros que estão em volta de você, porque você é o mais importante de todos. Mas isso, mais uma vez, é uma questão do momento que a gente vive. Nem sempre foi assim na história, né? Sim. E, Márcia, pelas suas pesquisas, existe aquela história que o homem trai mais do que a mulher? Isso é mito ou é uma verdade? Isso é uma coisa que é dificílima de se medir, né? Muito pesquisador, muito cientista social já tentou fazer isso, mas a metodologia é sempre difícil de ser implementada, né? Até porque homens e mulheres têm coisas diferentes a perder, né? Eles não podem assumir tudo que fazem, né? É muito mais fácil um homem dizer que traiu do que uma mulher. Agora, dizer que por conta disso ele trai mais do que ela, não sei. Não sei, né? Os riscos para uma mulher são maiores do que os riscos para um homem, né? Hoje, muito menos, mas você imagina antes de existirem tecnologias reprodutivas ou anticoncepcionais eficazes. Para a mulher, era um absurdo, o risco era muito alto de trair. Então, talvez ela traísse menos, né, do que o homem. Agora, uma vez que ela não tem, que ela não corre o risco de engravidar, não vejo por que ela trairia menos do que o homem, entendeu? Até porque a evolução hoje da mulher, né, essa busca da igualdade fez com que também a mulher tivesse essa liberdade também de... Porque ela tem mesmas vontades, mesmos desejos, né? E o homem, não sei o que eles pensam muitas das vezes, que acha que a mulher não tem as mesmas vontades e desejos, ou então acha que é assexuada, né? Chegou um certo tempo de casamento, minha mulher é sexuada. Não, ela tem as mesmas vontades, né? E antigamente ficava aquilo tudo muito reprimido, né, das mulheres. E hoje não, hoje elas realmente estão colocando. Talvez você possa até me dizer melhor. Há pouco tempo eu fiquei sabendo, né, meu Deus, por pesquisa, acho que foi o último censo, eu não me lembro de qual, as mulheres acima de 55 anos estão se divorciando, né? Que antigamente não existia, primeiro que era uma vergonha. Uhum. Segundo que eram as mulheres totalmente dependentes,
Sim. E elas não tinham nenhuma autonomia, não tinham nem condição financeira Sim. de bancar, de sustentar essa ideia, né? No teu livro tem alguma coisa parecida, não tem, Márcia? Então, o que a gente observa é que da década de 80 para cá, não 60, de 80 para cá, as relações de gênero ficaram muito mais simétricas, né? Como você mesmo falou, as mulheres estão no mercado de trabalho, aliás, existem áreas, por exemplo, medicina, que tem muito mais mulher do que homem. A psicologia? Psicologia, né? Então, várias áreas as mulheres estão, de fato, alcançando um sucesso profissional que as tornam independentes financeiramente. Então, já reduz muito a necessidade de ter que aguentar calada um casamento ruim, porque não teria opção, né? E quando você fala em mulheres acima de 55 anos, pensa bem, mulher acima de 55 anos não tem mais o risco da gravidez, né? É verdade. Então, tá soltinha por aí, nesse sentido, né? Com os filhos criados? Os filhos, se já teve filhos, eles já estão fora de casa, né? Se elas de fato estão dentro desse perfil que eu falei da década de 80, elas já estão aposentadas ou se aposentando com uma renda que é delas, que não é do marido, se é que ela foi casada, enfim, né? Então, essas mulheres, eu diria que tendem a gozar uma liberdade que pode ser, inclusive, maior do que a do homem clássico. Por quê? Pensa comigo, isso aqui eu estou elaborando junto aqui com você, tá? Sim. Os homens tendem, pela criação que ainda tem, em algumas culturas mais ou menos, eles são muito dependentes no dia a dia, né? Tipo, não é todo homem que sabe cozinhar ou que se dispõe a cozinhar para ele próprio, a cuidar da casa, lavar roupa, enfim, né? Então, muitos acabam assumindo que tem que se casar porque é uma coisa natural da vida, tem que ter uma mulher que substitua a mãe dele, ao invés de contratar uma empregada, que está cada vez mais difícil ter empregada, né? Em outras sociedades já há décadas que não se tem empregada, então ele casa. Agora, se ele perde essa mulher, ou se ele não consegue se casar, ele tem que se virar. E aí ele começa a diminuir a atenção que ele dá para os negócios dele, para o trabalho dele. Então, como é que se chama assim? O sucesso profissional que ele teria tendo uma mulher na retaguarda já não é tanto assim, né? A mulher, por outro lado, ela já se vira sozinha há muito tempo. Então, não ter que carregar um homem facilita a vida dela. Então, se livra daquele ali. Eu li um livro de Samitiba, né, já falecido, ele diz: homem cobra, mulher polvo. Porque o homem tem um único direcionamento. E a mulher é polvo mesmo, tem 8 tentáculos e está lá, está lavando roupa, está cuidando da criança, é dona de casa, trabalha fora também. Exatamente, é empresária, é aquela mãe que está estudando com o filho, enfim, essa multifacetas da mulher, né? E, Márcia, eu sei que você falou sobre práticas emocionais, né? Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, perguntar para você sobre a terapia nas práticas emocionais. Isso, né, eu tenho certeza que é fundamental, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Como uma historiadora, né, com um trabalho lindíssimo, porque casamos, e o próximo que está por vir. A terapia, né, ela promove assim, a saúde emocional, ela é uma das práticas? Eu acho que a terapia, tanto a terapia, a psicoterapia, como a terapia de qualquer música, enfim, ela é um recurso a mais para você lidar com as próprias dores, né? Então elas são sempre bem-vindas, né? E inclusive hoje eu acho, né, que os terapeutas têm muito mais recursos, inclusive, à disposição para poder ajudar seus pacientes. Por quê? Por exemplo, puxando a brasa para a minha sardinha aqui, né? Hoje você tem recurso da história
para pensar em como lidar com determinadas situações psicológicas. Hoje você não fica preso só às circunstâncias da clínica naquele seu momento, né? Você tem a história das emoções. Você tem um monte de conhecimento vindo da neurociência, que também ajuda muito o terapeuta, não só em entender o que está acontecendo, mas também de encontrar mecanismos para resolver ou amenizar o problema que ele está encontrando ali na clínica, né? Então, a terapia eu acho muito recomendável e eu acho que ela pode se fortalecer cada vez mais com a gama de conhecimentos que está sendo gerado no mundo. Agora, tem o outro lado, né? Conhecimento demais atrapalha, porque a gente se perde. É verdade. Então, a gente tem que se orientar, tem que ler muito, tem que se informar, porque tem muita bobagem por aí também, né? É verdade, isso então, é verdade. dá um trabalho danado para os terapeutas. Não, por isso que, né, hoje tem várias abordagens, você estava falando sobre a neurociência, hoje, né, o TCC, que a gente fala de terapia comportamental e cognitiva, falei rápido. Hoje, muitos falam a favor e contra, enfim, mas é a linha na qual eu me dedico, né? Ela consegue hoje, com as suas técnicas, tirar uma pessoa de uma crise. Hoje está entrando até a técnica da dialética, que é uma vertente da TCC, né? Tudo envolvido também com a neurociência, e eu acho que realmente eu, né, puxando a sardinha já do meu lado, é muito importante, mas também aqui eu também peguei aqui uns dados em que a gratidão também, o ato de exercício da gratidão também faz com que muitas pessoas, né, elas se acalmem, elas tenham vamos dizer assim, um acolhimento emocional, independentemente se a pessoa tem ou não religião, né? A gente tá pessoas que têm religião e também aquelas também que não têm, mas que têm a prática. A prática emocional de agradecer. Exatamente, que independente de religião. Sim. Né? E muitas coisas, exercício de respiração, por exemplo, né? Nossa, para a gente, então, né, da linha da psicoterapia, é muito importante a respiração, porque oxigena o cérebro, acalma, né? Faz com que a pessoa fique menos ansiosa e consiga se entender melhor, né? Márcia, uma perguntinha aqui. De que maneira as práticas emocionais podem fortalecer os relacionamentos interpessoais e a comunicação? Então, pegando o gancho no que você tinha falado agora, eu sou pesquisadora interdisciplinar, né? Então, eu sou a favor, eu sou antidogmática, vamos dizer assim, né? Eu acho que todas as correntes de pesquisa são interessantes porque elas nos fornecem várias ferramentas, a questão é saber como usá-las e em que situação usá-las. O diagnóstico é muito importante, né? De saber fazer o diagnóstico para saber que ferramenta usar. Ou psicanálise, ou TCC, ou uma reflexão. Gestalt, por aí vai. Ou yoga. Exatamente. Enfim, todos os caminhos eu acho que são válidos. O que é importante é você entender o problema, entender a situação e identificar as terapias e abordagens que são mais aplicáveis àquela situação e encontrar alguém que saiba aplicar, né? Nesse sentido, essas práticas todas, junto com as práticas que não são terapêuticas, no sentido que não tem um profissional ali, mas são práticas que você, como pessoa comum, pode executar, né? São aquelas práticas emocionais que têm a ver com o que você falou também, com o exercício da gratidão. O que é o exercício da gratidão? É você trocar a narrativa e, ao invés de você reclamar daquilo que aconteceu, você agradecer, porque mesmo que tal coisa tenha sido ruim, o fato daquilo ter sido ruim te abriu possibilidades para outras e outras coisas. Enfim, você muda a perspectiva, né? E isso é algo que as pessoas podem fazer,
né? Está ao alcance de qualquer um, né? E isso também, além de mudar a narrativa para você, ela também facilita a comunicação interpessoal. Você passa a entender melhor o outro também. E tem que lembrar, a gente precisa do outro. Pode não precisar daquele outro específico, mas você precisa de um outro. Então, o que você conseguir tornar um hábito de como tratar, vamos dizer assim, tratar bem o outro, isso é bom para você. É um aprendizado que você vai levar para sempre, que vai promover a sua saúde mental. Saúde emocional. Que saúde mental eu não entendo, porque não é a minha área, tem os profissionais da área, eu não quero me meter. Mas a saúde emocional, com certeza, tende a melhorar quando você se abre para práticas emocionais que favoreçam as relações com o outro, as relações interpessoais, né? Sim. Márcia, nós estamos chegando ao fim, mas antes de chegarmos ao fim, eu gostaria de perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Foi tão maravilhoso o nosso bate-papo, mas tem mais alguma coisa que você queria colocar, independentemente de você falar um pouco do seu livro, Por que Casamos? Márcia, uma perguntinha, antes de qualquer coisa. Por que casamos, Márcia? Por que casamos? Você quer uma resposta simples? Porque a gente precisa do outro. Ai, ótimo. Verdade. Porque a gente precisa do outro. Por mais que seja difícil, a gente precisa do outro. Olha, e volta para poder contar do outro livro, hein? Do próximo livro sobre saudade. Sobre saudade, maravilhoso. Isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Mandar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo? Minha mensagem, para promover a saúde emocional: cultive, pratique emoções positivas, afetos que te alegrem, porque isso vai melhorar as relações com as outras pessoas e você precisa das outras pessoas. Lindo, Márcia. Mas me fala só um pouquinho do livro. Vamos lá. Vamos falar, porque eu li, então eu não posso falar do livro, né? Porque eu sou suspeita, mas é maravilhoso. Mas eu gostaria que você desse assim, falasse um pouquinho por que casamos. É bem interessante, porque no início ele explica, ele tá um pouquinho científico, né? Mas está muito interessante. É um científico que dá para qualquer leigo entender. E o final é uma delícia. Não é um final. Spoiler, não. Não é o final, é do meio, né? Uhum. Entra assim, vamos dizer, não vou falar não, não vou falar, não tem graça, vai ficar curiosidade aí. Não, esse livro, inclusive, Andréia, eu escrevi para responder essa pergunta para mim mesma, né? Porque eu via tantas pessoas com dificuldade de relacionamento, mas ao mesmo tempo não querendo abandonar, largar tudo, não querendo, enfim, desperdiçar aquele investimento, né, que fez naquela outra pessoa, que eu, como pesquisadora interdisciplinar, comecei isso aí que foram vários anos de estudos, né, de pesquisas. Então, a primeira parte é uma perspectiva mais distanciada, sim. É uma perspectiva da antropologia, neurociência, da própria história. Sim, né? Que o leigo dá para entender perfeitamente. Eu espero que sim. Eu tentei fazer uma linguagem acessível a quem não está em cada uma dessas áreas, né? Agora, a segunda parte, ela já trata do nosso cotidiano moderno, né, de casal, né? Que é do meio do livro para o final, né? E aí eu trago algumas, eu faço um contraponto entre estatísticas, né, principalmente o censo do IBGE, com vivências clínicas, né, de terapeutas de casais, psicólogos, psiquiatras, né, com visões de cientistas sociais também, mas no momento contemporâneo, né? E no finalzinho eu me permito, assim, né, uma coisa mais literária, né? E aí eu escrevo assim, um pouco da minha visão pessoal, da minha visão pessoal sobre o futuro do casamento, né? Eu faço uma apostinha, né? Agora, o que eu tenho a dizer, para quem tiver curioso sobre o livro, não precisa ler do início, pode pular, pode começar da segunda parte e depois voltar
para ler a primeira, são partes meio independentes, né? Sim. Vai do interesse de cada um, né? Ai, mas eu adorei desde o início até o fim. Ah, que bom. Por sinal, a amiga tá tão linda. Ai, obrigada. Tá muito bonita. Obrigada. Gente, porque casamos. É muito, muito, muito legal o livro. Amei. E, Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Muito, muito mesmo. Eu que te agradeço. Ai, eu estou muito feliz, tá? Que até que enfim conseguimos estar juntas, Sim. né? E muito obrigada por compartilhar aí conosco essas informações tão enriquecedoras, tão maravilhosas. E eu quero você aqui para o segundo livro, Para hein, falar de Márcia? saudade. Isso Falaremos aí, de práticas da Gente, saudade. Olha, com direito a lenço para chorar ou não? Acho que não é bem alegre. E aliás, ótimo. práticas da saudade tem muito a ver com práticas do amor. Que né? delícia! Vai ser que bem bom. bacana. Ai, que muito legal. obrigada. Um beijo para todos e até o próximo programa.